Olá, estamos dando início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil em parceria com a TV PUC, o canal universitário e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um problema que está afligindo cada vez mais a população brasileira. Os dados de pesquisa demonstram que a fome chegou e é preciso saber como enfrentá-la. Para tratar desse tema, nós convidamos dois ex-presidentes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA. Convidamos o Francisco Menezes, que é economista. Muito obrigado, Francisco, por estar aqui com a gente. Ele é pesquisador do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE, e é analista de políticas da ActionAid, uma organização internacional de combate à pobreza que atua no Brasil em vários territórios. Contamos também com a presença do Renato Baluf, economista. Obrigado também, Renato, por estar com a gente. O Renato é doutor em economia pela Unicamp, tem pós-doutorado em várias universidades do exterior, Oxford, Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, na City University de Londres. É professor titular do Departamento de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Federal Rural do Rio de Janeiro. Coordena o Centro de Referência em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional do CERESAM, que é o próprio, né? E integra o Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura. Os dois já foram presidentes do Conselho, como eu disse, e para nós é um prazer recebê-los aqui para poder debater esse tema tão urgente e tão importante, que é a falta de comida no prato do brasileiro. Aliás, um símbolo que o próprio Betinho do IBASE já tinha se apropriado anos atrás para mostrar a importância de nós atentarmos para que todo brasileiro tem que ter sua comida no seu prato. E as pesquisas, começamos por elas, estão apontando que não é bem assim, que está faltando comida, né? Eu queria pedir, então, ao Chico Menezes, vou chamar de Chico Menezes, para poder apresentar uns primeiros dados, acho que é da pesquisa do orçamento familiar, que saiu recentemente, né? Para que a gente tenha um elemento de partida nessa conversa. Por favor, Chico. Muito obrigado, Silvio. Na verdade, é uma grande satisfação poder estar conversando com você, com o Renato. E, de fato, eu diria que nós não fomos surpreendidos. Nós já tínhamos uma expectativa de que os resultados não viriam bons, mas a divulgação dos resultados da pesquisa foi feita junto com a pesquisa do orçamento familiar no período 2017-2018, já revelou que tivemos uma reversão em relação à pesquisa anterior. A pesquisa anterior tinha sido feita em 2013. Essa pesquisa normalmente é feita sobre a segurança alimentar, é feita de 5 em 5 anos, e até nesse ano os dados retardaram a ser divulgados, somente 2 anos depois foram divulgados, mas trouxeram uma realidade que já constatávamos, seja pelo processo, diria, de desmonte de políticas que vinham ocorrendo, seja também pelo fato de que constatávamos, a partir de comunidades que já relatavam situação de fome voltando em situação grave, em condições graves. Nós temos alguns números gerais que vale a pena citar. A pesquisa é feita medindo a insegurança alimentar leve, a insegurança alimentar moderada e a insegurança alimentar grave. E a insegurança alimentar grave, que é aquela que está diretamente relacionada com a fome, porque ela é constatada a partir de questões no qual as pessoas que respondem afirmam ter passado determinados momentos em uma semana sem acesso aos alimentos na quantidade devida,
na forma como deveriam se alimentar normalmente, aponta, portanto, para a situação que conhecemos como fome. O Brasil teve, portanto, um número estimado acima de 10 milhões de pessoas em situação de fome. Agora, com a pesquisa de 2017 e 2018, não temos os números atuais, porque a pesquisa somente será feita novamente em 2022, 2023. Mas temos também que chegamos muito perto daquele percentual da população que é considerada pelas Nações Unidas como dentro do mapa da fome. O Brasil havia saído do mapa da fome em 2014, justamente coincidindo com o resultado daquela pesquisa feita em 2013, e agora volta a uma situação em que pensávamos, inclusive, que não retornaríamos. Sabe de uma coisa? Quer dizer, tem uma pesquisa feita pelo próprio pessoal de Paraisópolis, né, que é uma das maiores favelas aqui de São Paulo, em que 17% daqueles entrevistados estão comendo apenas uma vez por dia, porque não tem elementos para isso, ou para mudar essa situação. Renato, partindo dos dados que o Chico apresentou, o cenário de agora ficou pior ou melhor? Bom, oi Silvio, oi Chico, grato pela oportunidade, apesar de estarmos tratando de um tema árido, é um enorme prazer compartilhar com vocês dois. Nós temos todas as razões para achar que piorou em relação a esses dados de 2017 e 2018 que o Chico mencionou. Por quê? Porque os fatores que levaram a essa piora, vamos dizer assim, a essa inflexão na curva, os indicadores estavam numa tendência decrescente desde 2003, quando a EBIA começou a ser calculada. 2014 foi o ponto menor que o Chico mencionou. O Brasil sai da vergonhosa condição de integrar o mapa da fome. Eu insisto sempre em dizer isso. O país, e não é só o governo, não. A sociedade brasileira devia ter vergonha do país estar nessa condição, ter estado, né? Quando chega nos dados de 2017, 2018, significa que a curva voltou a subir. A curva que eu digo, o indicador de insegurança alimentar, nas três categorias, mas principalmente na grave, que é a que o Chico mencionou, que é onde você tem ocorrência de fome. Todos os fatores que determinaram essa inflexão seguem vigindo, com um agravante, que é a pandemia. Então, você não tem razões para esperar que a situação tenha nem mesmo estagnado. É muito provável que ela tenha piorado. Portanto, se estávamos em 2017, 2018 com 4,6% de insegurança alimentar grave, é muito provável que os dados deste ano indiquem mais de 5%, portanto, de volta ao mapa da fome. Esses fatores, podemos começar a conversar sobre eles, né? Primeiro, tem uma crise econômica que começou a se desenhar em 2015 e foi agravada e acentuada a partir do golpe de 2016, a crise política, né? Então, as crises econômicas que já vinham se desenhando, acompanhada de todas as repercussões de uma crise política. Afinal, a economia é política, acima de tudo, né? E esse agravamento já vinha trazendo uma recessão e desemprego. Esses dados que o Chico mencionou, eles refletem, por um lado, recessão e desemprego e queda de renda, né? Além disso, todo aquele arcabouço de programas que haviam sido construídos a partir de 2003, desde o primeiro mandato do então presidente Lula, foram gradativamente sendo desmontados. O principal deles, que é a montagem do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, esse sistema foi decapitado, isto é, suas duas cabeças, a cabeça da participação social, e a cabeça da integração de programas públicos, que é a Câmara Interministerial,
ambas foram extintas no primeiro ato do governo Bolsonaro. Então, embora um ou outro programa possa ter sido mantido, alguns muito importantes retrocederam, mas principalmente a articulação entre eles é que se perdeu. Uhum. E sair do mapa da fome não é produto de um único instrumento. Para usar uma imagem do jargão, não tem bala de prata nisso. Nós estamos tratando de mazelas, de fenômenos que são multidimensionais. Pobreza é multidimensional, fome é multidimensional. Então, elas têm que ser enfrentadas com ações integradas e articuladas. E elas foram sendo desmontadas. A bem da verdade, há analistas que dizem que o que está sendo desmontado é o Estado brasileiro, não são só apenas programas. Então, quando sobrevém a pandemia e as suas implicações, num governo, eu sempre pergunto isso, me citem apenas um programa do governo que seja capaz de reativar a economia. Não precisa de dois, não, um só. Não consigo encontrar. O credo neoliberal do Guedes e sua turma. E essa postura irresponsável, né, da presidência e daqueles que o cercam, significou um enfrentamento da pandemia que o único atenuante foi um auxílio emergencial que ele teve que engolir, porque nem proposta dele era, né? E claro que atenuou. Mas eu não diria, se você perguntasse para uma família que recebeu, nem todas puderam receber e nem todas puderam receber todo o tempo. Né? O Chico talvez tenha dados mais precisos que eu sobre o auxílio emergencial. Mas se você pergunta para uma família se ela se sente segura, ainda que recebendo um auxílio emergencial, que ela sabe que é provisório, ela provavelmente vai dizer que não. Então, o Silvio, o que eu quero, em resumo, os fatores que levaram a esse agravamento, né, permanecem. Não há nenhuma ação mais consistente que pudesse fazer esperar uma reversão e tem uma pandemia que agravou. Portanto, você me permite mais uma informação. Nós temos a rede, você até sabe, a Rede Brasileira de Pesquisa, né, em Soberania e Segurança Alimentar Nacional. Nós decidimos fazer um inquérito nacional para pegar o impacto da pandemia usando a EBIA. O Chico disse que a EBIA tem uma periodicidade larga, né? O Brasil, infelizmente, cada pesquisa social tem uma periodicidade mais larga do que deveria, né? Mas, então, para pegar os dados, nós vamos usar a mesma EBIA, só que ela não vai ser diretamente comparável com o do IBGE por causa da amostra, etc. Mas vai ser uma pesquisa nacional, inquérito telefônico, com representatividade, muito provavelmente feita por um instituto de credibilidade, e tem todas as razões para imaginar. A gente espera ter isso em novembro, vamos ver. Todas as razões para imaginar que os dados vão vir mais agravados. Antes de explorar um pouco mais as causas dessa situação, qual é o tamanho dessa encrenca? Porque nós estamos com alguma coisa como 65 milhões de pessoas recebendo o auxílio emergência. Chico, qual é o tamanho da fome no Brasil hoje? Silvio, essa pergunta é chave, né? É a pergunta que deve ser feita, eu acho, agora nesse momento, porque o que a gente escuta, apesar de todo o quadro demonstrado de desigualdade e pobreza no Brasil, de parte daqueles que trabalham com as políticas públicas, é que não há dinheiro. E você falava dos 65 milhões que estão recebendo o auxílio de emergência, né? E, na realidade, se contrapõe que não é mais possível dar continuidade a isso. Tanto é que, nessa última prorrogação, o governo reduz de 600 para 300 reais esse repasse. Então, temos uma enorme questão pela frente. Na realidade, e eu tenho afirmado isso, acho que o país precisa pensar isso, não é só o governo. Renato enfatizava bem a fome e a responsabilidade de todos nós. Eu acho que o Brasil vem
exercitando um mau caminho de fugir para frente no enfrentamento das suas grandes dificuldades, dos seus desafios. É inevitável que se tenha que realizar uma reforma tributária que dê os recursos necessários não só para reduzir essa degradante desigualdade que existe no país, do qual a pobreza e a fome são resultado dela, né? Mas também para que o país possa projetar um caminho de justiça, um caminho, inclusive, de democracia. Eu penso assim. Então, nós estamos... A questão da fome, ela traz em evidência, né, todo o quadro que o Renato descrevia bem, né, de desmantelo que tivemos mais recentemente e de não enfrentamento de questões que não dá mais para fugir para frente. Fugir para frente hoje significará encontrar problemas ainda maiores no futuro próximo. Eu creio que temos, portanto, eu falei da reforma tributária, mas dois outros pontos que precisam ser encarados. Um é a revogação da emenda constitucional 95 do teto de gastos. Inclusive, não é se posicionando contra ou a favor de um governo ou outro, mas é ingovernável para um país que vive sobre essa norma absolutamente absurda e inconstitucional que foi aprovada em 2016, colocada na Constituição. Um segundo ponto, ou um terceiro ponto, porque já havia falado da reforma tributária, que precisa ser progressiva, trazendo justiça na sua execução. Um terceiro ponto é a questão da renda básica. Uma renda básica permanente agora se impõe. Eu acho que o programa Bolsa Família foi um início de um processo de implantação, mas agora se torna inevitável. O auxílio emergencial que a pandemia obrigou, a contragosto de muitos, inclusive do presidente da República, eu tenho certeza que depois trouxe dividendos políticos imediatos para o presidente, ele mostrou que uma renda básica mínima é necessária para que possamos cumprir uma trajetória de dignidade entre os brasileiros. Isso também se impõe. Isso não será feito sem uma reforma tributária, isso não é viável sem a revogação do teto de gastos. Então, obrigado. Renato, vamos ser pessimistas? Vamos imaginar o seguinte, né? Que a coalizão que está no governo não vai fazer a reforma tributária que o Chico propõe, né? E que a situação econômica, que aparentemente era bem pior, né? Quer dizer, hoje em dia está se falando em menos 5% de queda no PIB, antes era 10% e tal, que a situação econômica evolua da mesma forma como tendência, quer dizer, vamos manter um grande desemprego, 700 mil pequenas empresas quebraram. Como é que vai continuar esse cenário desse jeito? Você tem uma ideia? Gostaria de ter. Eu tenho mais angústias e um certo desespero do que ideia. Sabe, acrescentar nesses dados que vocês estão mencionando, vocês sabem que eu sou oriundo de Piracicaba. Piracicaba está no interior de São Paulo, que um dia já foi chamado de Califórnia Paulista, ou Califórnia Brasileira. Esses dias o jornal local anunciou que 1 entre cada 4 habitantes de Piracicaba teve acesso ao auxílio emergencial. Nós estamos falando de uma cidade de 400 mil habitantes, com perfil industrial na Califórnia brasileira. Vocês podem imaginar o que é 25% da população tendo condições de acessar e acessando, o que quer dizer 25% com trabalho precário, sem renda ou extremamente pobre. Neste tipo de cidade. Imagine o que você deve estar vendo em outros lugares. Isso realmente me chocou.
quando eu li, eu não imaginava que tinha esse tamanho, né, nessas circunstâncias. Eu não sei, Silvio, como você, eu sou muito pessimista, né? Primeiro porque há conflitos internos nesse governo pandêmico que eu nem sempre levo muito a sério, porque às vezes, enfim, as lógicas são outras, né? Mas não está dado que essa ortodoxia radical que o Guedes representa, ela está completamente estável. Não está dado isso, embora ela seja forte, digamos, né? Eu não tenho muita... Porque para você analisar, para você pensar nas perspectivas deste governo, você tem que pensar na perspectiva de quem o sustenta, né? De quem o apoia. E o que eu tenho visto é que, até agora, para as elites que dão suporte e sustentam esse governo, além, obviamente, da base popular, mas todos nós sabemos que base popular que sustenta o governo é aquela que vai para a rua, se mobiliza e, em algumas outras circunstâncias, até se mobilizava com armas. De resto, quem segura governo para valer, ainda que necessitando de base popular, são as elites, ainda mais numa sociedade igual como a nossa. A impressão que eu tenho é que elas não chegaram ainda ao ponto de se sentir tão desconfortáveis a ponto de tirar o apoio. Porque se tirar o apoio, não se sustenta, né? Então, elas toleram, por enquanto, né, devastação da Amazônia, do Pantanal, essa barbaridade que faz no Salles, os deboches do presidente da República em relação à população, o desprezo que ele tem pela vida alheia. O Nassif outro dia usou uma imagem que eu acho interessante, a única economia que ele é capaz de promover é a economia da ilegalidade. Então, todas as formas de ilegalidade estão autorizadas, né? Mineração, madeireiro, invasão de terra, milícia. Então, eu diria assim, parece que as elites ainda apostam nos ganhos que estão tendo. Enquanto ele continuar sendo capaz de oferecer isso, você tenta atenuar pressão social de outro jeito. Quem sabe com um pouco mais de auxílio, ou quem sabe, não sei, com algumas outras medidas. Agora, isso nunca é um dado, porque afinal, conflitos sociais existem, né? E o que eu mais temo, na verdade é o que eu mais lamento, reparou que eu não te dei uma resposta falando depende das oposições, isso é que eu mais lamento. Quer dizer, eu gostaria de estar aqui dizendo eles têm base de poder conferida sobretudo pelas elites e com esse digamos, esse ramo teológico religioso que o sustenta, mas tem uma contraposição que ele é forte, que daí pode vir coisa. Infelizmente eu não estou vendo isso. Por quê? Não que eu não acho que a sociedade civil brasileira está morta. Não acho. Nós é que não temos muita capacidade de enxergar o que acontece. Nos falta, inclusive, método, acho eu, né? Tem muita coisa acontecendo no país. Fragmentada, tem novas formas de fazer política. Isso é relevante? Claro que é. Mostra que a sociedade é viva. O nosso campo mesmo é um exemplo disso. O governo ao desmontar o sistema, desconvocou uma conferência nacional, desconvocou, só que a gente está se organizando para fazer uma autônoma, uma conferência nacional popular autônoma democrática. Então, é uma sociedade, são movimentos, entidades que estão vivos e produzindo e fazendo coisas. Só que parece haver uma importante dificuldade da política institucional canalizar isso na direção do enfrentamento mais importante. Estou me referindo aos partidos, principalmente, né? Então, o que seria, digamos, a resistência, o que é a resistência, ela tem esse caráter ainda de lutas setorializadas, fragmentadas, e que não estão encontrando suficientes canais para que façam com que ela represente um enfrentamento, esse enfrentamento para valer, o enfrentamento que dá em impedimento, de impeachment, enfrentamento que dá em, né? E o Congresso
para finalizar, o Supremo está legitimando, acabou de legitimar a venda das subsidiárias da Petrobras. Isso para a elite brasileira é o que elas podem mais esperar. Entendeu? Então, desregulamentação de força de trabalho, toda essa mexida aí na CLT, rompimento de vários direitos sociais, e agora ainda vão receber as subsidiárias da Petrobras, mas mudar para quê? Estou aqui ironizando um pouco. Uhum. Então, eu não tenho esperança. E o Congresso, finalmente, é o Congresso. O Congresso, quando ele foi eleito, todos nós dissemos, é uma das piores legislaturas do Congresso brasileiro. Todo mundo dizia isso, né? De repente, o Congresso parecia ser a tábua-salvação, brecando o Bolsonaro em alguns exageros. Mas no frigir dos ovos e no final do dia, é o Congresso que está segurando, né? Um presidente que já disse 500 vezes, eu não deixo andar impeachment porque isso dá azar. E eu sei o que ele está querendo dizer com dá azar. Sai o presidente, sai ele junto. Vamos passar a bola para o Chico agora. Desculpa, eu exagerei um pouco. Não. Minha função é essa, dividir um pouco o tempo também. Mas, Chico, você entrou no tema da reforma tributária e eu acho que a gente tem já elementos suficientes para dizer que o Brasil é um país rico, né? Quer dizer, não é que nós estamos em condições de uma base pobre de economia que tem que ser socializada entre todos. Quer dizer, agora há pouco mesmo, em 27 de agosto, o Banco Central transferiu 325 bilhões para o Tesouro Nacional para ele pagar o serviço da dívida pública. Não é? Quer dizer, esse dinheiro não estava carimbado para ir para lá. Podia perfeitamente, né, ser injetado num processo de segurança alimentar, de estímulo da economia e tudo mais, né? Como é que nós vamos trabalhar essas questões da distribuição? Quer dizer, que instrumentos nós temos para poder fazer uma análise disso, fazer uma proposta, né? Você colocou bem, Silvio, o dinheiro no Brasil tem dono, né? E tem pouquíssimos donos. Quando a gente olha a pirâmide de renda e consegue avaliar como que se divide cada extrato, a gente vê o grau de concentração de renda que aqui existe, que sempre existiu, né? Mas que vem se tornando novamente acentuado, mais acentuado ainda. Os índices de desigualdade, né? Cada vez que são calculados nos últimos anos, mostram que aí também houve uma reversão. Estava caindo aquele índice de Gini levemente, poderia dizer assim, e agora ele volta a crescer, mostrando mais desigualdade. Eu acredito que, e não sou otimista quando eu falava das possibilidades, pelo menos eu não sou otimista no curto prazo, mas acho que a realidade é dinâmica, não é? Eu temo, inclusive, bastante do que já vai acontecer nesse final de ano, porque, particularmente na questão alimentar, a gente está, como eu disse, com mais de 60 milhões de pessoas, com um corte pela metade do auxílio emergencial, que foi o que sustentou elas. Outras tantas ficaram de fora, mas essas que foram incorporadas têm agora esse corte à metade. E se defrontando, num momento também por erros, ou mais do que erros, por ideologias completamente equivocadas em termos da política de abastecimento, e Renato tem muitas condições depois de falar sobre isso, levando inclusive à alta de preço dos alimentos básicos. Então, portanto, aquilo que se temia em março, antes de ser instituído o auxílio emergencial, pode começar a acontecer de uma maneira grave agora. Então, quando falava da dinâmica política e social, eu acho que a gente não tem muito como prever
apesar dessa situação política tão adversa, diante de situações que vão se armando, não é? Que talvez foram prorrogadas no seu enfrentamento, mas que vão desafiar aí com consequências graves e a olhos vistos para todos. Eu insisto que acho que tentar mudar alguma coisa precisa, antes de tudo, e Renato enfatizou isso também, né, conseguir trabalhar essa realidade junto às pessoas, sobretudo aquelas que estão vivenciando mais severamente as consequências desse caminho tomado. Então, por exemplo, em relação à reforma tributária que se falava, existe um mito no Brasil de que, em geral, se paga muito imposto. É preciso, e tem todas as condições de se mostrar isso, e que quem paga imposto mesmo são os trabalhadores e a classe média. A classe média, muitas vezes, se achando classe alta, ela se assusta muito quando se fala de taxar a superriqueza. O projeto de reforma tributária justa e solidária, ele trabalha, por exemplo, com 0,3% nessa pirâmide que está lá em cima. E a taxação sobre esses 0,3%, que praticamente não paga imposto, já traria um montante de recursos de grande porte. Ao contrário, a gente poderia dizer que a classe média e a classe trabalhadora como um todo deveria pagar menos imposto e taxar efetivamente a super-riqueza e a riqueza. Mas isso é escondido, infelizmente, Silvio, é fortemente escondido, inclusive pela chamada grande mídia, né? Que não suporta que esse assunto entre em pauta. Ela pode até hoje estar muito incomodada com a forma Bolsonaro de ser e de tratar com ela. Mas nas questões estruturais e a questão da justiça tributária estrutural, não se fale nesse assunto. Qualquer coisa disso é uma aventura, ou como alguns desses economistas e porta-vozes que aparecem na mídia para defender esse quadro de injustiça tributária dizem: se fizer isso, o capital vai sair do Brasil. Como essa ameaça já existia, inclusive, há muitas décadas atrás. Muito bom. Renato, eu estou lembrando que um dos primeiros programas do primeiro governo Lula foi o Fome Zero, né? Que era uma iniciativa que aparentemente não tinha uma coloração ideológica. Quer dizer, todos os setores da sociedade estavam de acordo com um envolvimento, vamos dizer assim, de todos os atores na perseguição desse objetivo, fome zero, ou seja, um prato de comida na mesa de todo brasileiro, né? Você acha possível hoje a gente pensar num tipo de proposta que seja separado, vamos dizer assim, de toda a discussão para onde vai a economia, como é que faz, tal, para garantir esse prato de comida para todo mundo? Você acha que poderia haver uma concordância nesse sentido para um novo Fome Zero? Com outro nome, porque senão não vão aceitar. Olha, pode ser, mas eu sou um pouco cético em relação a isso. O caso do Fome Zero, além do pano de fundo ideológico que podia ter, ele foi partidarizado. Então, a implementação do programa, a construção de conselhos, a adoção de ações, passava pelo crivo partidário dos governos estaduais e municipais, a ponto de, em muitos casos, o Estado de São Paulo foi um exemplo, talvez principal disso, a ponto de você ter a rejeição das iniciativas, porque era coisa do Lula, ou coisa do PT, assim que diziam, né? Ela foi partidarizada durante muito tempo. Então, tem sim uma dificuldade, e sob essa partidarização,
O que você tem mesmo são distintas visões, né, de sociedade, de reconhecimento das desigualdades e um pouco de estratégias, né, de fazer frente a elas. O Brasil tem desigualdades consolidadas, cristalizadas, é uma das sociedades mais desiguais do mundo, não é à toa. Isso não é uma fatalidade. Se não é uma fatalidade, tem mecanismos sociais e políticos, amigos econômicos, nos quais as desigualdades se assentam. Quando você fala em enfrentar fome, tirando, para além desse significado mais, vamos dizer assim, caritativo, até mesmo piedoso, né, em relação àqueles que passam fome, esse tipo de visão normalmente dá origem a ações mais de beneméritas, de tipo de solidariedade assistencial. Eu não tiro o mérito disso, não. Muitas vezes é feito de bom coração, né? Mas outra coisa é você dizer, bom, vamos enfrentar essa expressão, talvez a expressão mais grave, de questões mais profundas. Construir um programa que unifique a sociedade em torno disso, você pode dizer que, num certo sentido, o Fome Zero conseguiu. E o Chico vai lembrar disso. Uma das coisas que o Fome Zero provocou, quando apareceu o Bolsa Família, ele reativou o debate de política social no Brasil, que estava amortecido. E é um debate fundamentalmente ideológico. Aceitar transferir dinheiro para pessoas, independente de qualquer contribuição dela, isso esbarra em preceitos ideológicos que a gente conhece. Como é que chama? Alimentar vagabundo, né? Promover vagabundos ou preguiçosos, etc. Por que eu estou me referindo a isso? Porque qualquer programa de enfrentamento da fome tem que ter um instrumento importante de assegurar o acesso, não importa a condição que a pessoa esteja. Isso normalmente, a tradição de política pública no mundo se faz por transferência de renda, normalmente, né? O principal. Que foi o Bolsa Família e são as outras formas, né? Aí você já tem um crivo. Mas, não sei se o Chico concorda, mesmo com essa reversão que tivemos, note que o Bolsa Família não saiu de cena, ainda que travestido, né? Pode estar travestido, porque é auxílio e tal. Isso é um dado relevante. Se houve um debate ideológico, me lembro muito bem foi até um diretor importante da Globo que disse, você tinha a sensação que essas pessoas não suportavam a ideia de pobres receber dinheiro. Não suportavam a ideia. Muito menos comprar geladeira. Então, qual é a lógica deles, né, que é fortemente ideológica? Em lugar de dar dinheiro para os pobres, dê dinheiro para mim, que eu gero emprego e resolvo o problema deles de outra forma. É uma conversa que a gente conhece. Então, mas de todo modo, a transferência de renda parece que se consagrou no Brasil. Há uma diferença de formas. Vamos pensar. Né? E é uma renda... Oi? Vamos pensar essa questão, então, né? Quer dizer, o próprio Bolsonaro já percebeu. O próprio Bolsonaro já percebeu o quanto a transferência de renda deu prestígio para ele próprio como governo, né? E está perseguindo a sua reeleição em 2022. Então, a solução para nós é o Renda Brasil, Chico? Eu vou até aproveitar e contar uma situação que eu vivenciei que atesta muito isso que o Renato estava falando. Em 2015, 2016, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a situação de pobreza na região metropolitana do Rio de Janeiro e fiz o que a gente chamou um grupo focal, no qual nós discutimos as questões e fizemos uma reunião em Cidade de Deus. E uma das perguntas era, porque tinha rumores sobre isso, e se acabar o programa do Bolsa Família, o que vocês fazem? Uma série de mulheres. E aí uma delas tomou logo a iniciativa e disse, nós quebramos tudo. Aí, pouco depois, eu fui fazer a mesma pesquisa em Japeri, um município muito pobre do Rio de Janeiro, da região metropolitana.
E fazendo a mesma pergunta, tive a mesma resposta. Até de início, me perguntei, será que foi combinado isso? Mas elas não se conhecem, nem sabem da sua existência. Então, isso que Renato falava, Bolsa Família, não foi encerrado por falta de coragem, entende? Daqueles que antes afirmavam que ele era um programa que dava o peixe, mas não ensinava a pescar e outras besteiras desse tipo, né? E vai continuar, a transferência de renda vai continuar. O presidente agora, ele apresenta esse programa que ele está chamando de Renda Brasil, agora, nessa semana, já se transformou em Renda Cidadania, não é mesmo? E o temor que nós temos por tudo que se acenou é que por trás desse programa tem uma disposição dentro dessa sanha que tem de destruição do que havia antes, de destruição do sistema de proteção social. Quando se fala, por exemplo, unificação de programas, que o Guedes insiste bastante, tem um interesse que está ligado, sobretudo, a destruir um sistema que já vinha sendo construído. Você tem uma ideia, Silvio? Depois do teto de gastos, a assistência social no Brasil já teve, o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, ele teve uma perda de aproximadamente 67% dos recursos disponíveis a ele. Então, isso mostra essa trajetória. Nós temos muita preocupação com o renda cidadania. A gente vai vingar agora dessa última forma, como foi apresentado, que se baseia em precatórios e meter a mão no Fundeb. Eu acho que nem no Congresso Nacional, tão problemático como o Renato falava, haverá suporte para uma proposta dessas. Agora, eles estão tentando se agarrar em algum programa de transferência de renda para dizer que é desse governo. Evidentemente, o nome Bolsa Família incomoda muito, mas eles vão se defrontar com dificuldades a partir das próprias amarras que essas escolhas de enfrentamento da crise, sobretudo a questão do teto de gastos, imprimiu aos próprios governantes. Então, Renato, eu estou me lembrando na história do Brasil, as secas no interior do Nordeste, que faziam a população que morava lá ir às cidades e saquear os supermercados, as vendas, para poder ter comida, né? E depois nós vimos isso em situações urbanas, em alguns momentos. Quer dizer, o prognóstico que a gente tem vai nesse sentido? Eu não me surpreenderia. Nós tivemos, no passado recente, uma das piores secas do Nordeste dos últimos 50 anos. Foram 4 anos de seca forte. Você não viu saque nenhum. Teve a notícia de saque de nenhum tipo. Por quê? Porque tinha mecanismos de proteção social funcionando. E eles eram vários, entre os quais o Bolsa Família, né? Esses instrumentos sendo retraídos ou mesmo terminados faz com que uma população muito vulnerabilizada ela sinta, né? O exemplo do Nordeste é um bom exemplo porque lá é uma realidade complexa, obviamente, e ali você teve a confluência de várias ações virtuosas. A primeira delas é o programa 1 Milhão de Cisternas, que eu acho que é uma das mais notáveis inovações das políticas públicas brasileiras recentes. Sou fã de carteirinha desse programa. Ele lidava com uma questão, como preciso insistir muito, óbvia, que é água.
acesso difuso à água a uma população difusa, população rural difusa pelo semiárido. Você tinha o Bolsa Família, a Previdência Rural, que nenhum de nós mencionou aqui ainda, instrumento fundamental de enfrentamento da pobreza rural, fundamental. Os programas de compras, o PA e mesmo o PNAE, a extensão da energia elétrica, nós quase universalizamos o acesso à energia elétrica no meio rural. Então, esse pacote melhorou. O lugar onde os indicadores caíram mais no Brasil foi no Nordeste, justamente porque a base inicial era muito alta, né? É notável você ver a curva de redução de mortalidade infantil, etc. Então, ali é um bom exemplo. Por quê? Porque uma situação, construiu-se uma situação de uma relativa proteção social, eles reconhecem isso, né? E é uma proteção social sem a qual não se consegue assegurar o que se teve. Então, a continuidade da crise e se houver retrocesso nesse conjunto de programas, pode ser. Por que não? Pode ser. Também tem um outro aspecto, o Silvio, que é o seguinte: o Chico mencionou o tema do abastecimento. O Brasil nunca teve uma política de abastecimento digna do nome, orientada por princípio de soberania, de direito humano, alimentação adequada. Tem ações, não deixou de ter algumas ações, nunca deixou, mas nunca teve. O argumento que fundamenta, né, especialmente no momento presente, é a ideia de que o mercado tem que funcionar desregulado. Eu acho que isso é uma bobagem, além de ser má teoria. Não existe mercado desregulado. Existe mercado sob regulação privada e mercado sob regulação no sentido mais público. O abastecimento no Brasil, que teve alguma incidência nos primeiros mandatos do governo Lula, ele funciona sob regulação privada. Ora, a regulação privada é a lógica privada. Não é a lógica privada que vai dar conta dessas circunstâncias, que você, por exemplo, que você mencionou no Nordeste, né? Então, sem ações públicas que enfrentem o abastecimento no sentido de promover acesso à alimentação de qualidade oriunda de modos de produção sustentáveis, diversificados, bom, se você não tem renda para ir lá comprar, você saqueia, né? Então, eu diria assim, não gostaria, tem proteção social, a história recente mostrou que nós temos no arcabouço de proteção social suficiente para impedir que isso ocorra, mesmo em face da pior seca do Nordeste dos últimos 40 anos, mas o desmonte, e é um pouco que orienta esse governo, o que você acha de um governo que o presidente diz assim: eu vou apelar aos supermercados pelo patriotismo deles para não aumentar preço? Ora, cara, isso é de uma estupidez sem tamanho, entendeu? Sem tamanho. E o patriotismo, entendeu? Eu nunca vi abastecimento ser resolvido com patriotismo. Tem um outro lado dessa história, que é a merenda escolar, né? Porque muitas crianças viviam tendo como a principal refeição do dia a merenda escolar, né, Chico? Como é que fica essa cadeia do hortifruti granjeiro, da merenda escolar e da alimentação das crianças nessa situação de agora? Isso é muito verdade, porque, de fato, a gente verifica que a alimentação escolar, dentro de toda a perspectiva de oferecer segurança alimentar, tem uma importância enorme, sobretudo para as famílias mais vulneráveis. Nós verificamos que, por exemplo, quando falta a alimentação escolar, na melhor das hipóteses, numa casa mais pobre, os pais são obrigados a abrir mão de sua janta ou de algum momento da sua refeição para que os alunos das escolas
se não estão recebendo essa alimentação, possam se alimentar minimamente, não é? Então, nós sempre dedicamos no Conselho uma atenção especial a esse programa, porque sabemos o peso que ele tinha. Eu acreditaria, inclusive, uma parte dos êxitos brasileiros no sentido da saída do mapa da fome ao que se conseguiu encaminhar e depois concretizar em termos da alimentação escolar. Quando assumi a presidência do Conselho, fazia 10 anos que o per capita da alimentação escolar não era corrigido. O presidente Lula ficou até bastante impressionado com essa informação e ele imediatamente iniciou um processo de correção que se estendeu durante praticamente os governos de Lula e Dilma. Agora, a situação do momento, Silvio, ela preocupa muito. Primeiro porque com a pandemia, algo que era muito importante dentro do programa da alimentação escolar, que é aquele mínimo de 30% fornecido pela agricultura familiar, né, ele em muitos municípios brasileiros deixou de ser praticado, né? E tivemos situações assim bastante graves. Houve municípios que, como repasse vindo do governo federal, era insuficiente para suprir compras de todas as famílias, né? Houve escolhas de somente algumas famílias que as prefeituras julgavam em condições mais difíceis de receberem, descobrindo todo um resto. E mesmo quando se tentou enfrentar essa situação, né, houve poucas iniciativas ou políticas a partir dessas prefeituras no sentido de garantir a compra dessa alimentação escolar. Então, veja bem que paradoxo. Os agricultores familiares sem conseguirem escoar sua produção, que é um mercado tão importante para eles. Imagina 41 milhões de alunos se alimentando todos os dias. O que significa isso de mercado para a agricultura familiar? E, de outro lado, famílias passando graves necessidades em função dessa suspensão necessária das aulas, mas acarretando o não repasse da alimentação escolar. Acho que houve muita acomodação. Eu quero frisar que o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional teve um papel importante de busca de encontrar saídas nesse sentido e até hoje luta em relação a isso, porque não sabemos também quando de fato as escolas vão poder reabrir. Agora, o meu temor é que essa má prática que foi feita em muitos casos em relação à alimentação escolar traga uma herança para o futuro também de desmanche dessa política tão essencial. Isso precisaremos ficar bastante alertas. Renato, estamos a menos de 2 meses das eleições municipais, né? Agora, entrando em outubro, né? A gente já está às portas das eleições. Vamos aproveitar esse período que nós estamos chegando ao final do nosso programa, é rápida a conversa, né? Para começar a pensar o que é que os governos municipais têm como possibilidade para enfrentar a insegurança alimentar no seu território. Você quer começar? Vamos e é inadiável. Inclusive, o Fórum Brasileiro está preparando uma carta para encaminhar a candidatos e a partidos, tratando da importância deles incorporarem esse tema na agenda eleitoral, no debate eleitoral. E uma comprovação disso, para comprovar isso, eu vou fazer uma referência aqui. Muito vai lhe agradar, mas no início dos anos 90, no famoso Instituto Polis, nós já desenvolvemos com a Cris Costa um projeto
que mostrou que as administrações municipais podem atuar em todas as dimensões relevantes da segurança alimentar nutricional. Não que elas sejam suficientes, que prescindam do governo federal ou dos governos estaduais. Mas existem instrumentos e possibilidades de atuação em todas as dimensões, no que se refere à produção, sobretudo no que se refere a abastecimento, educação alimentar e padrões de consumo, política social e atuação junto a grupos mais vulnerabilizados. É claro que isso depende, nesse ponto, vai ser muito importante uma pergunta que você fez antes, né? Como e de que maneira essa agenda entraria, esse tema entraria na agenda dos candidatos, com que perspectiva, né? Seria ótimo se nós tivéssemos uma espécie de pacto de todos, dizendo todos nós vamos tratar disso, né? E que isso não virasse um instrumento de disputa, no pior sentido de disputa. Seria ótimo se fosse disputa de ideias, as melhores ideias para. Muito bem. Nós chegamos ao término do nosso programa. Não vou ter nem condição de devolver a palavra para vocês dizerem um tchau. Eu quero agradecer muito ao Francisco Menezes e ao Renato Maluf a participação que tiveram aqui. Eu tenho a impressão que foi muito rica a conversa. Agradecer a você que está nos assistindo também e dizer que semana que vem tem mais. Obrigado. Obrigado.